Olá, hoje vamos falar um pouco de Winston Churchill, esse personagem que fez parte das grandes personalidades e líderes no contexto de Primeira e Segunda Guerra. Então, quem foi Churchill? Winston Leonard Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874 no Palácio de Blenheim, na cidade inglesa de Woodstock. Seu pai, Lord Randolph Churchill, era inglês e a mãe, Jenny Jerome, estadunidense. De uma família abastada, Churchill teve uma educação rígida em Dublin, na Irlanda. Mais tarde, seguiu a carreira militar e os passos de seu progenitor. Seu pai exerceu cargos na política, se destacando como ministro da Fazenda. Churchill serviu o exército britânico de 1895 a 1924, se graduando tenente-coronel na Academia Militar de Sandhurst. Filiou-se ao Partido Conservador e exerceu cargos políticos em seu país quando este partido estava no governo, como secretário de Estado, deputado, chanceler do Tesouro, entre outros cargos. Foi ministro das Finanças, do Comércio, da Defesa, das Colônias, das Munições e, finalmente, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Atuou na Guerra dos Boeres, na África, na guerra em Cuba, na Índia e na África do Sul. Ademais, exerceu o cargo de primeiro-lorde do Almirantado na Primeira Guerra Mundial. Churchill serviu como primeiro-lorde do Almirantado e foi o responsável pela modernização da Marinha Britânica. Neste sentido, promoveu a troca do uso de carvão pelo óleo, a fim de tornar os navios mais eficientes e rápidos. Por outro lado, esteve por trás do desastre da Batalha de Galípoli, onde 200.000 britânicos e seus aliados australianos e neozelandeses perderam a vida devido a um erro estratégico. Devido ao desastre, ele renuncia ao cargo. Contudo, meses depois se oferece para lutar na França. Isso na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, foi eleito em 1940 primeiro-ministro do Reino Unido e se destacou pela sua intransigência em relação ao nazismo. Por outro lado, tinha que manter as esperanças do povo britânico e fazia discursos que era acompanhados por toda a população. Nesta época, criou laços com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pois o Reino Unido dependia diretamente da cooperação americana a fim de resistir aos ataques alemães. Churchill foi um exímio orador, sendo conhecido por seus discursos nacionalistas que pregavam a paz. Após o ministro Neville Chamberlain ter fracassado nas negociações com Adolf Hitler, os conservadores voltam ao governo com Winston Churchill à frente. Sua política de intolerância com os nazistas, a aliança estratégica com Stalin e o apoio dos americanos fizeram Churchill ser respeitado e admirado em todo o mundo. Apesar da Inglaterra ter sido duramente bombardeada, Churchill foi ao rádio e fez seu célebre discurso: "Nunca nos renderemos." Ele dizia em seu discurso: "Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós lutaremos com crescente confiança e crescente força nos ares. Nós defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas pistas de pouso,
Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nas montanhas. Nós nunca nos renderemos. Churchill faleceu em Londres no dia 24 de janeiro de 1965. O funeral de Churchill reuniu líderes de várias gerações que foram prestar sua última homenagem ao estadista que ajudou a Europa na sua hora mais negra. Também a população acorreu em massa para ver o cortejo fúnebre. Até hoje, Churchill é citado como um paradigma de estadista. Então, esse foi Churchill, que foi uma grande personalidade no contexto de Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada pela atenção.